que usar um exemplo para definir a economia mundial em 2010, eu usaria o exemplo de um avião bimotor que tenta decolar com uma única turbina. Levantar voo é possível. Ganhar velocidade, altitude, para dar segurança e conforto para o passageiro, aí são outros 500. Quando você voa com uma turbina só, qualquer ventinho sem vergonha faz o avião trepidar, subir, descer, e há um susto atrás do outro. E esse é o comportamento da economia mundial. Mas por que de alguma forma, o que revela que apesar do grande crescimento do terceiro mundo, dos emergentes, por que a economia mundial não está se retomando? É que na verdade os problemas centrais continuam nos países ricos, e eles constroem 56% do produto interno bruto mundial. Então, apesar do grande crescimento da China, da América Latina, dos demais países, da Índia, etc., nós não temos sustentação suficiente para a economia mundial sair do atoleiro. Mas quais são, resumidamente, os 4 problemas que fazem com que a economia mundial continue patinando? Diria que o primeiro mundial é o seguinte: faltam investimentos na economia. Quando você pega os investimentos estrangeiros nos países ricos, que é o investimento da iniciativa privada, você vê que em 2010 estamos muito longe do patamar anterior à crise. Então nós temos investimento acontecendo sim, mas não no nível que seria necessário e suficiente. Nos Estados Unidos, particularmente, não é possível usar a construção civil, o investimento em construção de casas, obras, etc., para dar essa guinada, para alavancar o crescimento econômico. A construção civil influi sobre 23% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Só que tem um problema sério: já está sobrando casas. Está sobrando dinheiro, inclusive, para emprestar, mas não há quem tome esse dinheiro emprestado e não há por que usar a construção civil como forma de aumentar o investimento, aumentar o emprego, gerar renda e assim por diante. O segundo elemento é que a taxa de lucro das empresas ela está sendo ameaçada pela alta do preço das matérias-primas. Em 2010, as commodities, as matérias-primas essenciais para a economia, sofreram um aumento de 35,37%. E isso influiu negativamente no retorno sobre o patrimônio das empresas, ou seja, nas taxas de lucro. Quando você tem uma alta das matérias-primas, como nós tivemos em 2010, a questão que se coloca para o capitalista qual é? Como é que eu recupero as margens de lucro? E aí a resposta continua a mesma: demite gente, aumenta a produtividade, arrocha salários. Esse é um componente essencial para o sistema capitalista sair da crise. Sem esse componente não se recuperam as taxas de lucro, não há novos investimentos, não há saída da economia. Isso tem um efeito contraditório sobre o funcionamento da economia capitalista. Mas para o sistema, isso é entendido como uma medida essencial. Então, quando nós estamos vendo que não há recuperação do emprego na zona do euro e nos Estados Unidos, uma das razões está fundamentada exatamente nesse fator. Para recuperar as taxas de lucro, eu preciso aumentar a exploração. Isso parece contraditório, mas dentro da evolução do sistema capitalista, do seu funcionamento, a base é essa. O terceiro elemento é aquilo que o professor que me antecedeu já falou com abundância de pormenores, é o forte endividamento do Estado. Em 12 meses, entre outubro de 2008 e setembro de 2009, o sistema capitalista mundial, através do Estado, através de injeções de dinheiro, isenções de impostos, etc., ofereceu a bagatela de 19 trilhões de dólares aos capitalistas privados para salvar o sistema da falência generalizada. A avaliação de alguns economistas tinha sido essa: nós salvamos o capitalismo da morte, colocamos ele na UTI. Agora, a nossa parte se esgota ali. Estamos com o sistema na UTI, daí a dificuldade desse sistema sair completamente para uma situação de saúde, retomada do crescimento, etc.
Os planos econômicos que estamos vendo acontecer na Europa, começar pela Grécia, agora as discussões que estão acontecendo na Itália, não garantem não só o pagamento da dívida, como que isso consiga restabelecer essas economias para um patamar que garanta uma nova fase de crescimento. Quando você faz um pacote de maldade, como aconteceu na Grécia, está acontecendo na Itália, você corta salário, você corta aposentadoria, você corta gastos públicos, na verdade você está empurrando a economia para uma fase recessiva ainda maior, para uma nova e mais profunda recessão. Mas quando você faz isso, a tua arrecadação cai. É verdade que o teu gasto também cai, mas se você não tem arrecadação, você também não terá como pagar a conta dos juros, a conta dos empréstimos e a conta dos vencimentos da dívida. É isso que nós estamos vendo acontecer com a Grécia, e a Itália está indo pelo mesmo caminho, tá? Emílio, você não está falando da Islândia, você não está falando da Irlanda, porque isso aí é coisa pequena. O problema é que se acontecer com a Itália o que aconteceu com a Grécia, o risco do euro ir por água abaixo é altíssimo. Nenhum desses países pode fazer política monetária independente. Nenhum desses países pode adotar medidas monetárias, desvaloriza a moeda, tenta garantir alguma competitividade, maior atração de investimentos, etc., que seriam possíveis fora da moeda comum. Então não se vê para esses países, não é um futuro rosa, não se vê para esses países a possibilidade concreta de um crescimento sustentável no curto prazo. O que se vê é uma decisão complexa dentro da zona do euro, aonde você tem um déficit público médio, em torno de 7% ao ano, quando o acordo monetário que criou o euro diz que esse pode ser de no máximo 3%. O dilema é exatamente esse. Intervir para sanar as finanças públicas significa provocar um novo ciclo de recessivo, uma nova recessão. Não há mais dinheiro para financiar, não há mais dinheiro para investir por parte do Estado. Então estamos numa fase extremamente complexa e delicada. O quarto ponto, não é o quarto em ordem de importância, não é o menos importante, é que é sinalizado por um elemento muito simples. O crescimento do produto interno bruto, que diz respeito ao gasto dos consumidores, ou seja, aquilo que as pessoas compram com o seu salário, com a sua renda ou com o crédito, ele está praticamente estagnado nos países ricos. O que se deve a isso? Isso se deve, primeiro, à corrosão da renda familiar, tá? O desemprego, a inflação. Nos Estados Unidos estamos falando de uma inflação na casa de 2,7%, na União Europeia estamos praticamente nesse mesmo nível, tá? E isso influi sobre a renda familiar, sobre aquilo que as famílias podem comprar. O desemprego e os níveis salariais estão caindo, então na medida em que o desemprego não dá sinais de uma melhora significativa, e o nível salarial também está em queda, você não vai conseguir consumir. Se você não vai conseguir consumir, a parte do PIB que diz respeito a isso também não cresce e também não há investimentos, tá? E o terceiro elemento qual é? O endividamento das famílias, que em 2008, nos Estados Unidos, tinha alcançado o patamar de 131% da renda. Eu não sei se vocês têm ideia do que isso significa, mas significa que você acaba de receber o salário de julho e você está devendo setembro e mais 10 dias de outubro. Ou seja, é impossível você emprear os seus gastos nessas condições. Do começo da crise até agora, o endividamento médio caiu para 85%. Mas quando você considera as condições gerais da economia, você percebe que com esse endividamento é praticamente impossível as famílias decidirem fazer grandes gastos ou aumentarem seus gastos, exatamente como forma de compensar ou de ativar parte das máquinas da economia. Mas Emílio, os Estados Unidos cresceram, um pouquinho, mas cresceram. Sim, é a reativação do que foi desligado durante a crise. Não é um crescimento que se deve a um forte investimento que sinalizaria para uma retomada, uma saída da crise.
Quais são os sinais preocupantes, além desses que a gente desejou? Bom, os problemas com o sistema financeiro dos Estados Unidos continuam. O último dado do FED que eu vi a respeito dos bancos que continuam na corda bamba dizia que são 772 bancos com risco de quebrar nos Estados Unidos. Mas nós tivemos bancos com, com balanços positivos, mostrando lucros. Sim, isso é possível porque, por autorização do Banco Central dos Estados Unidos, as instituições financeiras podem expurgar dos seus balanços os créditos duvidosos, aqueles créditos podres, aqueles que dificilmente serão recebidos. Então, o azul que aparece nos balanços do sistema financeiro, na verdade, é um azul pintado de vermelho. Funciona em função de uma medida administrativa, de uma possibilidade oferecida, mas não significa que o sistema financeiro está saudável. Um dos dados que encontrei é que quando nós somamos todos os créditos que circulam e que são problemáticos, qual é o peso em cima do sistema financeiro dos Estados Unidos, estamos falando de algo que se aproxima de 11 trilhões de dólares em termos de crédito de difícil cumprimento, ou seja, dificilmente serão saldados. Bom, além disso, quais são outros dados que nos preocupam? Outros dados que nos preocupam dizem respeito ao aumento dos preços dos alimentos a nível internacional. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas que cuida da agricultura e da alimentação mundial, nós temos um aumento que nunca foi registrado nos últimos tempos. Tá? Isso já está colocando grandes dificuldades para os países pobres, e esse aumento dos preços se deve fundamentalmente a 4 elementos. O primeiro elemento, por incrível que pareça, é o aumento do consumo das populações dos países emergentes. É gozado. Quando o pobre tem um pouquinho de dinheiro a mais para comer, pronto, gera um encarecimento dos alimentos. Isso parece gozação, mas é assim que está sendo apresentado. As populações emergentes começam a consumir um pouco mais em função da situação econômica mais favorável dos seus países, e isso causa um aumento do consumo diante de uma produção em queda. A produção em queda se deve fundamentalmente aos problemas climáticos. Uma agência dos Estados Unidos calculou que, feitas todas as contas, ou seja, investimentos, produtividade agrícola, problemas com o clima, ampliação da área produzida, etc., o mundo hoje está com a produção de milho abaixo do que seria se não tivéssemos problemas climáticos. É uma produção que corresponde a toda a produção do México em um ano. Em relação ao trigo, saiu, digamos, toda a produção da França em um ano, que é o maior produtor de trigo da Europa. Tá? Ou seja, você tem um consumo em aumento, mais uma produção influenciada por situações climáticas. Mas é só o clima que está influenciando nisso? Não, porque grande parte da agricultura moderna não se destina a alimentar gente, se destina a alimentar carne, né? Então, você tem a questão do etanol, do milho, da cana. Agora no Brasil, os produtores de arroz estão estudando a possibilidade junto ao governo de ter etanol a partir do arroz. Dizem eles que seria só o arroz que não é usado para consumo humano. Mas na medida em que você vai ter uma chance de lucro favorável nesse tipo de investimento, é óbvio que irá para essa produção bem mais do que eles dizem que hoje está disponível. Tá? E você tem, em termos internacionais, um investimento muito baixo em segurança alimentar por parte do Estado. Só para vocês terem uma ideia, com o crescimento do gasto militar global, hoje cada habitante do planeta tem uma parcela de 203 dólares, ou seja, o que corresponde ao investimento militar por habitante do planeta é 203 dólares por capita. Isso é 190 vezes mais do que o Estado gasta para garantir segurança alimentar. Então, a alta dos preços dos alimentos não é um acaso da história. É o resultado de determinadas escolhas por parte do Estado capitalista e por parte de quem investe